Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado. Milhões de megabytes de pura emoção. Um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. Cavoque, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoque. Salve pessoal, estamos aqui mais uma vez na Rádio TV Web Cavoque. O Amazonas não é fraco não, hein? No programa Amazon Research News, mais uma vez aqui com o professor Décio. Sem o Décio aqui nada iria acontecer, claro. Parece. E hoje, professor, nós temos a ilustre visita da professora Andrea Viviana Whiteman. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Ela possui graduação em Ciências Biológicas na Universidade Nacional de Buenos Aires. Olha só, hein? Presença internacional aqui. E está diretamente ligada hoje ao FAM. O Dércio aqui, ele só convida gente de peso aqui, de currículo grande, tá? Eu vou fazer só um pequeno resumo aqui. Então, onde está? Ela fez Ecologia no Instituto Nacional de Pesquisa do Amazonas, Amazônia. Concluiu o doutorado de Biologia de Água Doce e Pesca no interior do Instituto Nacional de Pesquisa do Amazônia. Que legal. E hoje foi diretora de pós-graduação na Universidade da UFAM, né? No período de 2005 e 2009. Diretora de Técnico-Científica da Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado do Amazonas, da FAPEAM. Foi diretora de Gestão de Inovação. E atualmente, professora, o que você faz lá na UFAM? Atualmente sou professora titular, mas eu estou como chefe do departamento de Biologia do Instituto de Ciências Biológicas. Eu nunca deixei de participar da gestão, acho uma atividade importante, a gente tem que participar, né, da gestão das nossas instituições, mas assim, me dedico principalmente, né, a lecionar, a pesquisa e a pós-graduação, né? Atuo tanto na pós-graduação de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, quanto na pós-graduação de Propriedade Intelectual e Inovação também da Universidade. Quer dizer, não para, né? Não. E hoje estamos aqui para falar sobre impactos ambientais silenciosos de expansão urbana na Amazônia. E aí, professor, o que os impactos ambientais silenciosos, como assim? Acontece assim na calada? Então, é bem interessante isso, porque que a gente chama de impactos silenciosos, né? Porque todo mundo, quando fala de impactos na Amazônia, se preocupa com a Amazônia, né? E é relevante essa preocupação, porque se a gente vai olhar o Oceano Amazônio, ela detém 20% da água do nosso planeta, 40% das florestas tropicais, né? A Amazônia representa 40% das florestas tropicais do mundo e aproximadamente, né, 25% da biodiversidade do planeta. Então, quando a gente olha toda essa riqueza que nós temos na região, a gente se preocupa muito com o quê? A gente se preocupa hoje muito com o desmatamento. Claro que isso tem uma importância extremamente grande na mudança climática. A gente se preocupa com, né, o avanço da fronteira agrícola. Está também muito presente hoje na mídia e na discussão a questão da mineração, mas tem impactos que a gente chama de silenciosos porque ninguém os vê, né? Ninguém os percebe concretamente e que eles estão relacionados com a urbanização, ou seja, o crescimento dos núcleos urbanos na Amazônia. A gente hoje tem 30 milhões de pessoas morando na região, 80% da população da Amazônia mora nas cidades, e essas cidades hoje, elas são, né, a gente chama, né, hotspots, são pontos quentes, né, de quê? De produção de impactos que não ficam só restritos ao âmbito, né, desses núcleos urbanos, eles se espalham pela Amazônia. Como que ele se espalha? Entre outras coisas, ele se espalha pela água. Então, a nossa pesquisa,
né, justamente visa dar visibilidade a esse impacto. O que são esses impactos? Um grande problema que nós temos na região, acabei de falar, 30 milhões de pessoas, 80% dessas pessoas moram na nossa região, cidades extremamente grandes e que cresceram nos últimos 50 anos de forma acelerada e desordenada. Manaus com 2,2 milhões de pessoas, Belém com 1,5 milhão de pessoas, e a situação de saneamento dessas cidades é extremamente precária. A poluição, então, né? Então, somente 12% dos domicílios da Amazônia estão conectados a algum sistema de coleta e tratamento de esgoto. Ou seja, nós temos 88% das moradias sem conexão. E qual é o resultado que nós temos na realidade disso? Você acabou de falar. Nós temos uma poluição muito grande. Nós temos água contaminada, solo contaminado e ar contaminado. A minha pesquisa ela é vinculada à água. Sempre, né, eu sou uma pessoa do ambiente aquático, né? E nós tivemos um projeto financiado pela National Geographic, né, que justamente se chama Silent Amazon, né, Amazônia Silenciosa. Por quê? Porque esses esgotos domésticos, né, chegam nos igarapés das cidades, dos igarapés eles vão para os rios e eles são transportados. Quer dizer, sem tratamento nenhum. Sem tratamento nenhum. Deu descarga, nenhum. foi lá. Deu descarga nenhum. E o que acontece? E o que acontece? Né? Essas substâncias que saem do esgoto doméstico, que vão parar nos igarapés também pela chuva, porque a gente tem uma mistura de água pluvial com esgoto, ela é carregada de substâncias que nós dissemos que são substâncias bioativas, são substâncias que têm atividade biológica nos organismos e na gente. Vou te dar aqui uma lista do que a gente pesquisou. Né? Fármacos, todo tipo de produtos farmacológicos que você toma, né? Então, todo remédio que a gente toma passa pelo nosso organismo, ele vai ser excretado de alguma forma. Não tem sistema, vai para a água. Vai para a água. Produtos de higiene de nossas casas e pessoal. Então, tudo que eu uso, detergente, sabonete, shampoo, perfume, né? Vai para na água. Detergente, principalmente. Detergente. E um volume considerável. Psicoestimulantes. O que é isso, professora? Psicoestimulante. Café. E é interessante porque a gente usa justamente a cafeína na água como um indicador de alguma presença humana. Se tu detectou cafeína na água, algum humano passou por ali. Olha. Então, psicoestimulante. Mas o que a gente também encontra? Depois eu vou mostrar uns dados para vocês. Nicotina. Né? Metabólito de nicotina de pessoas que fumam. Hormônios, então todos os hormônios que as mulheres ou os homens tomam, eles vão parar no sistema aquático. As drogas ilícitas, né? Então eu tenho um trabalho, nós começamos esse estudo, né, com o pessoal da Noruega em 2012, nós publicamos em 2014, foi o primeiro trabalho publicado aqui na região amazônica, um dos primeiros no Brasil, sobre a presença de drogas ilícitas na água, né? Agrotóxicos e biocidas, ou seja, todas as substâncias que a gente usa para controlar pragas, e inclusive aquelas de uso doméstico, para a gente matar barata, matar formiga, as pragas domésticas, as pragas da cidade, né? Uma coisa que está muito falada hoje, que são os microplásticos. No início do ano saiu o maior estudo que nós já fizemos aqui na Amazônia sobre a presença de microplástico nas águas, né? E, né, essa semana também uma notícia, e nós temos dados bem interessantes, vou inclusive apresentar esses dados sobre metais pesados. Não só na água, mas principalmente nos peixes. A gente hoje, inclusive, não fala mais de metais pesados, não falamos de elementos traços tóxicos e essenciais. Então, nós temos hoje esses elementos todos aqui na água. Por que a gente se preocupa com isso? Porque são substâncias, como eu falei para vocês, biologicamente ativas. Ou seja, elas vão interferir no comportamento, na reprodução, no crescimento, no desenvolvimento dos organismos aquáticos, mas eles chegam, de alguma forma, na gente. Por quê? A principal fonte de proteína da população amazônica é o peixe. Então, tá no peixe, ele pode chegar de alguma forma na gente. Agora, você acredita que nós estamos na Amazônia e tá todo mundo de olho aqui, principalmente falando de desmatamento, preservação, e não tem um programa, não está se fazendo nada para isso? Então, o grande problema que nós temos é que, assim como a gente tem hoje um programa coordenado pelo INPE, né, sobre monitoramento de desmatamento,
a gente deveria ter um programa de monitoramento de qualidade da água. De fato, esses programas existem. Se você vê, nós temos o Vichy Água, nós temos... foram criados, a partir, inclusive, das políticas públicas, do Plano Nacional de Recursos Hídricos, mecanismos de monitoramento. O problema é o quanto que a gente consegue implementar de forma constante. É pouco ainda em relação ao tamanho da... pouco para o tamanho da região, e muitas vezes o que acontece? A gente não monitora porque é caro. Essa pesquisa que a gente faz é cara, porque você precisa de um poder laboratorial muito grande. Muito grande. A gente faz uma varredura enorme de substâncias. Então, você precisa, primeiro, ter uma rede de coleta de água. Ou seja, você tem que ter um sistema. Aí, né? Começa por ali. Ter uma rede de monitoramento que colete água. E depois, laboratórios de referência com capacidade para fazer a análise das substâncias. Para você ter uma ideia, nós encontramos 900 compostos diferentes na água. Conseguimos identificar, em termos, por exemplo, de fármacos, 51. Por quê? Porque você vai ter degradação. Então, você tem pedaços, digamos assim, de moléculas. Então, às vezes, você não consegue identificar quem é o composto que deu origem naquela molécula. Num trabalho que a gente fez com o pessoal da Espanha, com o Instituto de Águas da Espanha, Universidade de Valência, na Espanha, é uma parceria internacional, nós, no final desses 900 compostos, nós conseguimos identificar que substância era, no caso de 51 deles. Então, imagina, 51 compostos é muita coisa. 900 compostos é muita coisa. E o que a gente encontrou, principalmente? Tem de tudo, né? Mas, assim, o que a gente observa que tem em maior quantidade? Analgésicos. Então, eu sempre falo assim, tá com dor de cabeça, uma amostrinha de água... Dá um mergulho aí. Ela resolve. Antihipertensivos, né, em quantidades assim, extremamente altas. Antidiabéticos. Olha só. Remédio para controle de diabetes. Uma quantidade muito grande de diabéticos que a gente passou a ter por conta até da alimentação. E isso vai parar na água. A metformina, né, que é um dos princípios ativos mais usados no controle da diabetes, é um do que mais a gente encontra na água. Antibióticos, e isso é preocupante por conta das resistências e da geração de hiperbactérias. Que aí vai gerando um ciclo, né? Depois, quando a gente precisa usar... vai fortalecendo. Quando você precisa usar um antibiótico, ele não funciona porque você tem uma resistência ambiental a esses antibióticos e diferentes tipos de estimulante. Então, antidepressivos também a gente encontra. E uma coisa que é bem interessante, né? Talvez, não sei se eles conseguem passar minha apresentação, aí a gente consegue dar uma olhadinha. Vamos ver. Tem um gráfico bem interessante ali que pode aparecer um pouquinho confuso. Pode passar, pode ir passando. Que eu falei muita coisa, pode passar, essas informações eu já falei, 30 milhões de pessoas morando, Manaus e Belém são grandes centros urbanos, nossas cidades cresceram demais, não temos conexão com esgoto, né? Nós temos água contaminada, ar contaminado. Essa é uma foto aqui de Manaus, a gente vê, né? Falei do projeto que a gente tem com a National Geographic. Legal isso. Pode ir passando. Desses impactos silenciosos que não são visíveis, né? Porque estão ali as substâncias que estão na água. E é interessante aqui, ficar um pouquinho aqui, né? Que mostra aqui nesse mapa, né? Os locais que nós percorremos, né? Para fazer amostras. Então, a gente foi na Navilhanes, o Parque Nacional da Navilhanes, né? Como uma referência de um lugar preservado, você sem grande bairão ali, né? Sem grande presença humana, né? Para a gente ter assim, bom, o que nós encontramos na água num lugar onde não temos ninguém, tem muita gente e não ali. pode morar ninguém lá dentro, né? E de ali então nós descemos o Rio Amazonas até a Foz e amostramos as principais cidades, as cidades mais densas. Então, a gente fez a amostragem nos igarapés de Manaus, nos igarapés de Santarém, nos igarapés de Belém e no Amapá. Nós pegamos as grandes capitais. Tá? Então, aqui embaixo vocês veem que dentro de cada uma dessas cidades, nós também mostramos o que acontece dentro da cidade. Por quê? Porque tudo isso que está sendo cheirado dentro da cidade, ele vai parar no rio. E é interessante que mesmo quando a gente olha para o Rio Amazonas, mesmo com aquela diluição, com aquele mundo de água, a gente detecta essas substâncias. Então, se a gente detecta essas substâncias em um volume tão grande de água,
tem 2 fenômenos que são importantes de destacar. Um deles é o quê? Essas substâncias estão cheiradas em grande quantidade. E a outra, se eu detecto elas estão sendo cheiradas de forma contínua. Então, são 2 elementos importantes. Cheiração de forma contínua, cheiração em grande quantidade. E onde que elas são cheiradas? É nesses núcleos urbanos. Mas tem uma coisa interessante. Se a gente passa mais um slide, acho que eu vou conseguir mostrar para vocês. Aqui a gente falou das substâncias. Pode ir passando, pode ir passando. Pode mais, passar mais um. Vamos chegar aqui, para aqui. Então, a gente falou, olha, 900 compostos, 51 identificados. O gráfico parece um pouquinho confuso, mas vamos olhar aqui. Né? Essas aqui, Rio Negro, se vocês veem aqui no cantinho da imagem, Rio Negro. A gente ia pensar, bom, no Rio Negro, na Navilhana, não tem ninguém, tá tranquilo. E olha aqui o que a gente acha, amarelo. O que é amarelo? Os estimulantes. Ou seja, cafeína. Né? Principalmente cafeína, ou seja, mesmo lugares onde a presença humana deveria ser pequena e a gente não deveria encontrar rastros de substância, a gente encontrou lá e a gente foi mostrar no meio de um lago, lá no meio da Navilhanas, com permissão do IBAMA, etc., nós encontramos cafeína, né? Ou seja, mesmo lugares, né, que são áreas de proteção ambiental, elas já estão recebendo dos núcleos urbanos próximos, no caso provavelmente Nova Airão, essa influência que é silenciosa. Porque se a gente não tivesse feito essa análise, ninguém ia suspeitar, ninguém saberia que tem cafeína na água da Navilhanas. Agora a pergunta é sim, né? Porque a água daqui de Manaus, ela vem toda do rio, né? Para uso, do que o pessoal faz o tratamento, né? Sem dúvida. Mesmo com tratamento, tudo, você acha que vem resíduo ainda? Ou tudo bem, assim, dá para... Algumas substâncias provavelmente são eliminadas, outras elas são um pouco mais persistentes, né? De forma geral, o Rio Negro é um rio que tem uma qualidade de água muito, muito boa, né? Então é seguro. Mas é uma coisa importante. A presença da substância na água não quer dizer que ela vai causar o mal, porque ela pode estar em concentrações que não... Muito pequenas. Muito pequenas, que não tem efeito na saúde humana. É mais para a fauna, né? Para os animais, mas, peixes, olha né? aqui, nós encontramos risco para a fauna aquática, né? Para 69% das espécies. A gente faz, né? Eu trabalho com avaliação de risco, então a gente roda, né, modelos de avaliação de risco e a gente, a longo prazo, se essa situação se perpetua, nós temos risco, sim, de afetar e de forma contundente uma parcela relativamente grande de nossa fauna. Mas olha aqui, é interessante porque a gente vê, no Rio Negro a gente observa estimulantes, aí a gente vai para Manaus. Olha ali Manaus, né, a gente vê as barrinhas todas crescendo e super coloridas. Ou seja, tem jeito, né? Tem muita coisa aí. O que nós temos principalmente? Então aí as cores estão ali, né? Estimulantes, antidepressivos, antibióticos, antidiabéticos, antivirais, né? Olha aqui aquele verdinho tênue lá em cima, no topo de cada barrinha, filtro solar. Isso também é um problema muito grande para os organismos aquáticos, né? Então, a quantidade de substâncias que a gente encontra é muito grande. Mas saímos de Manaus e a gente vai para o Rio Amazonas. Aqui vocês estão vendo a Amazon 1, né? O Rio Amazonas entre Manaus e Santarém, que nós fizemos coleta. Temos pequenas populações, temos núcleos urbanos ali, como Parintins, né? Barreirinha, mas coisa. É interessante a gente deve pensar, a gente não vai detectar nada, porque é uma diluição tão grande de água que não vai dar para a gente... É impressionante. E a gente detecta. O que nós detectamos? Né? Os estimulantes. Olha o amarelinho. Então, os barcos estão passando, o pessoal toma café o tempo inteiro. Né? Então, a gente acha estimulantes, a gente acha, né, antidepressivo. Analgésico analgésico. Também, então, é interessante. E uma coisa também que é importante. Quanto maior os núcleos urbanos, maior a contaminação. Então, olha aqui as barrinhas altas, né? As barrinhas altas em Belém, em Manaus. Macapá um pouco menos, que Macapá tem aproximadamente 500 mil habitantes, então tem menor. Então, a gente encontra, né, esses poluentes, porque ali já são considerados, como eles podem ter efeito nos organismos, nós já os tratamos como poluentes. No Rio,
né, de forma silenciosa, se acumulando, e que pode ter-se, hormônios têm efeitos bastante importantes, porque muitos deles podem ser o que a gente chama de disruptores hormonais, ou seja, bagunçam ou interrompem os ciclos hormonais de reprodução dos peixes, reprodução, é isso que das eu ia te tartarugas, enfim, dos organismos aquáticos, né? Então, essa é um achado bem interessante, né? E por que é importante esse dado? Porque a gente, não, tem muita água, tudo se dilui. A gente não vai encontrar essas substâncias em concentrações que possam, a longo prazo, comprometer a saúde do sistema aquático, inclusive a saúde humana. Mas não é bem assim, né? A gente mostra que, de fato, a concentração dessas substâncias não é tão baixa no sistema. Professor, você tem visto, porque a tecnologia hoje aqui no Amazonas ou no mundo, ela está crescendo muito. Você tem visto muita tecnologia voltada assim, para o meio ambiente, ou de monitoramento, ou voltada para melhorar essa qualidade, assim? Então, a tecnologia de monitoramento avançaram muito. Hoje temos sistemas, por exemplo, de coleta, né, que são uma espécie de filtro. Você coloca ali o filtro, ele vai coletando durante o tempo, você não precisa estar lá coletando, pega o filtro, enfia dentro de um cromatógrafo ou de algum equipamento, e você consegue mapear as substâncias que estão presentes. Mas também a gente tem que ver o outro lado. Hoje, né, nós temos tecnologias avançadas de sistemas de tratamento de água para tratar esgoto doméstico, né? Tanto para diferentes tipos de substâncias que conseguem retirar poluentes, diferentes tipos de filtro, como o uso de sistemas naturais de filtragem, né? A gente pode criar, né, áreas úmidas, áreas alagadas, com plantas, né, que servem para essa filtragem, né? O Décio engenheiro conhece esses sistemas melhor do que eu. Vários sistemas que podem ser construídos exatamente para isso. E quando a gente fala em cidades inteligentes, a gente fica pensando somente em controle de semáforo, de tráfego, de energia. Não. Você tem também os sistemas naturais, que a natureza te ensina muita coisa. Tá? E você pode criar essas unidades de tratamento, porque hoje você joga o esgoto praticamente sem tratamento algum dentro do rio. Eu estava na Secretaria de Mineração, à época que ela existia no estado, e foram feitos alguns estudos no Rio Negro, porque tem algumas unidades ali no centro da cidade que, teoricamente, fazem o tratamento de esgoto. Só que não é bem assim, porque ela recebe muito mais hoje, são unidades muito antigas, não vence, né? E passa direto. Só que a gente verificou que a mancha, como é chamada, né, a mancha de esgoto, ela se dilui no rio em 50 metros. A 100 metros você não vê mais. Olha. Você não tem sinal nenhum. E o emissário é muito profundo, né? O emissário é profundo, o volume de água é muito grande. Mas isso não quer dizer que essas substâncias não ficaram ali. Tá? É aquela história, como você não vê, deixa para lá. Por isso que a gente fala que é o impacto silencioso. Silencioso, é o impacto exatamente. Está dando um problema, mas não muito grande agora. Depois a gente vê. É o tipo do trabalho que ele não tem, vamos dizer assim, ele não aparece muito para a sociedade. Tá? Por isso que trabalhos como esse são importantes. Porque uma das questões que a professora Andréa já falou aqui, o que isso vai causar? Por exemplo, esses hormônios, já tem uma série de estudos no que os hormônios fazem, por exemplo, na criação de aves, hoje em dia. Os efeitos, principalmente, para as mulheres. Tá? O que vai acontecer com os peixes daqui a 30, 40 anos? Porque muitas dessas substâncias não vão sumir. Elas vão continuar existindo ali. Então, tem muitas dessas substâncias, eu vou mostrar um estudo, depois, um pouquinho mais para frente, onde a gente mapeia um tipo de substâncias, que são os périos polifluorinados, eles são extremamente persistentes. Então, eles vão ficar ali no ambiente por muito tempo. E para muitas dessas substâncias, algumas, como a gente chama também, que são substâncias emergentes, a gente ainda não sabe os efeitos. A gente ainda não tem tempo suficiente e estudos suficientes para a gente poder falar, bom, o efeito vai ser esse. Então, assim, a gente tem que, de fato, avançar na estrutura de saneamento dessas cidades. Esse, para mim, é um grande problema.
Então, nós temos políticas públicas para a Amazônia muito claras de combate ao desmatamento, nós temos posicionamentos hoje muito ferrenhos quanto à mineração na Amazônia, nós temos, né, várias políticas públicas olhando para isso, mas qual é a política pública hoje que nós temos, né, de mudar o cenário de saneamento da região? É muito mais do que só o pessoal fala das queimadas, que é muito importante. Esse é um dos problemas, mas a gente não pode só olhar para esse problema. Ficou claro, por isso que silencioso, né? Ninguém tá ali nem lembrando. Então, se vocês passam no próximo slide, né? Como eu falei, a gente fez uma varredura de um monte de substâncias, né? Então, agrotóxicos e biocidas, tanto usados na agricultura, quanto aquilo que a gente usa na nossa casa, para matar barata, para combater vetores de doença, malária, dengue. Né? Então, essas substâncias, elas têm um propósito, né, que é acabar com a praga, mas não por isso elas não vão provocar outros problemas no ambiente. E o que a gente acha? Isso a gente olhou desde o ponto de vista urbano, porque os produtos usados na área agrícola são um pouco diferentes. Eu tenho outras pesquisas feitas, inclusive na fronteira agrícola do estado do Amazonas, né? Apuí, Humaitá, Boca do Acre, Lavra. Então a gente estuda um cenário que é um cenário vinculado ao avanço da fronteira agrícola e agricultura, mas esse aqui tem muito mais a ver, como a gente amostrou, os igarapés das cidades com o uso doméstico desses produtos. E o que a gente observa? Vários tipos de inseticida, vários tipos de herbicida, vários tipos de fungicida. O que nos preocupa? Olha aí, 73% desses produtos já foram banidos na União Europeia. Ou seja, é comprovada... E usa aqui. É comprovado o prejuízo, principalmente à saúde, né, dos organismos, né, a saúde do ambiente e a saúde humana. Por isso que eles foram retirados de circulação. E a gente usa isso. Olha, o clorpirifos, inclusive, né, o malationa, o clorpirifos e o clorpirifos metil, eles apontaram risco ambiental. As concentrações que nós encontramos desses produtos apontam para riscos ambientais, né? E o clorpirifos e o clorpirifos metil, eles são banidos, são produtos que já foi mostrado que o efeito que eles têm no ambiente é um efeito que não compensa o uso dele para o combate às pragas. Então, isso é importante entender, né? O prejuízo é muito mais do que o benefício que esse produto pode ter. E muitas vezes a gente não percebe que a gente está usando em um inseticida doméstico esse tipo de produto. Então, esse é outro problema que a gente tem. E para essas substâncias, apesar da diluição, a gente encontra elas em concentrações que podem promover, sim, riscos aos organismos. Então, essa é uma questão, né, crítica. E aquilo que a gente está falando, não estamos falando de um tipo de substâncias. Olha aqui a quantidade de diferentes substâncias que a gente está ali. São 900. E o que a gente não sabe, assim, e essa é uma coisa que nos preocupa, o que a gente não sabe é o que pode acontecer quando essas substâncias estão juntas no ambiente. Porque uma pode estar potencializando o efeito da outra. De forma geral, quando a gente avalia risco, a gente faz uma avaliação de risco individual por substância. Às vezes, a gente avalia algumas misturas de substâncias que têm comportamento químico semelhante. Mas a gente não sabe o que acontece com essa interação, com tudo isso que a gente encontra ali, que está junto, né? Junto e misturado, como a gente fala aqui no Brasil, né? Quando você pega 900 componentes e faz uma interação entre eles, pode acontecer, olha a probabilidade aí. É fantástico, uma probabilidade, 2 juntos não acontecerem nada, e você juntar 3 e explodir. Alguma coisa vai dar. Não, e às vezes, o que acontece? Quando você avalia individualmente, eles não promovem risco na concentração individual, mas quando você soma todos eles, você tem risco. Então, isso é uma coisa bastante difícil de avaliar, é uma fronteira, por exemplo, da área de avaliação de risco de substâncias químicas no ambiente, que a gente está avançando, porque a gente precisa entender o que acontece com as misturas de substâncias no ambiente. E a gente ainda não sabe muito bem o que acontece. Nós estamos identificando, mas a gente precisa evoluir em pesquisas que analisem a interação dessas substâncias, quando você tem essas misturas de substâncias no ambiente. E é nessa hora que você precisa juntar isso tudo dentro de um software, por exemplo. Eu ia falar isso. Que você vai usar aí uma inteligência artificial, porque se você for tentar fazer essas interações na mão, esquece. Quando a gente descobrir, já era. A gente usa muito modelos que por trás tem
como a gente chama, não é computação biológica, a bioinformática, Bioinformática. a inteligência artificial, justamente porque eles fazem combinações de moléculas. Hoje a gente trabalha muito essa parte a partir de modelagem e menos de experimento, até porque cada vez menos podemos experimentar, né, com organismos vivos. Então, a gente usa muito modelos, simulação, né, modelos biológicos. Isso é aquilo que o professor Pio esteve aqui, a gente já teve uma conversa da computação. A gente já conversou aqui. Nosso próximo convidado vem falar também de inteligência artificial, porque quando a gente acaba conversando sobre as tecnologias emergentes, né, que a gente está até com um grupo de pesquisa lá exatamente nas tecnologias emergentes dentro da Faculdade de Tecnologia, é exatamente para poder unir as áreas para fazer estudos como esse. Porque o pessoal acha que não, a biologia está lá quietinha no laboratório, usando tubos de ensaio. Não vê conexão, isso não existe mais, né? Isso não existe mais. Você precisa hoje cada vez mais dos modelos matemáticos, utilizando os algoritmos para fazer as interações necessárias para uma análise como essa. E hoje eu falo muito isso com meus alunos da graduação e da pós-graduação. O ambiente é um sistema complexo. Eu ensino bastante teoria da complexidade. Então, o ambiente é um sistema complexo. Então, qualquer solução a um problema ambiental é uma solução complexa. Sim. E uma solução complexa requer de quê? Da multi ou interdisciplinaridade. Não vem de um lado. A solução não vem só da biologia, ou da química, ou da engenharia, ou da computação. Justamente as soluções são soluções pensadas em conjunto. Porque, olha aqui, precisamos resolver o problema de saneamento, precisamos resolver várias coisas juntas. Então, não é uma solução fácil, não é uma solução simples, é uma solução complexa, né? É uma solução custosa. Imagina a gente mudar, e a gente precisa fazer isso. Mas imagina a gente, né, o quanto que custa mudar o sistema de saneamento dessas cidades. Em algum momento a gente vai ter que fazer. Eu acho que a gente não pode continuar da forma que está. Né? E aí que a gente precisa pensar, bom, que tecnologias podem abaratar custos, que tecnologias são mais eficientes, tentar, né, a partir da universidade, das parcerias universidade-empresa, da parceria Sim. das empresas com o governo, né, estudar e trazer uma solução. E eu gosto muito disso que o Dércio falou, a gente pensa na cidade inteligente como o semáforo, toda controlada por computação. Não adianta a gente ter uma cidade inteligente com o sistema de saneamento sem sistema de saneamento. Sem sistema, né? Sem sistema de saneamento. A gente precisa entender que isso tudo hoje em dia está cada vez mais interligado. E aí a gente vai para aquele nosso programa lá atrás, acho que uns 2 programas atrás, que a gente estava conversando aqui sobre a necessidade de alteração dos próprios currículos das universidades. Perfeito. Aí você vai chegar assim, mas por que um biólogo tem que entender de inteligência artificial? Tudo a ver. Ele tem que entender o que é possível ser feito, não que ele vá programar. Ninguém está dizendo aqui que ele vai virar programador. Uns até vão ser excelentes programadores. Mas um analista de sistema, eu sou analista de sistema, eu não tenho conhecimento de biologia das interações que podem acontecer. Agora, se eu tenho uma conversa com um biólogo que tem essa visão, eu consigo programar qualquer coisa. Eu sei qual é o algoritmo dele, né? De inteligência artificial que pode ser aplicado naquilo. Já tem muitos trabalhos. Agora, o que é que a gente precisa evoluir? Inserir novas disciplinas dentro dos currículos, o que não é fácil, porque você, como o povo diz, né? Você cria 2 grades diferentes. O aluno fica maluco, porque ele está devendo disciplina de uma, tem que fazer outras. Isso gera problema para os departamentos. A gente não tem professores hoje concursados com essa qualificação. De novo, falamos sobre isso. Nós já falamos sobre isso aqui, a gente vinha discutindo isso. Hoje, na engenharia de produção da UFAM, nós temos 2 estruturas curriculares trabalhando juntas. E eu tenho aluno nas 2, eu tenho formando nas 2. Na mais nova ainda não, mas vai chegar. Mas eu ainda vou ter o resquício da outra. Ainda tem gente lá. E mudar essas estruturas, lamentavelmente, assim, as nossas instituições, né, são estruturas que muitas vezes são difíceis da gente promover mudanças rápidas. Moroso, na medida né? que necessitamos hoje para enfrentar não só os problemas de ordem, né, ambiental de contaminação, os problemas em todas as esferas, econômicos, sociais, na área da saúde, né? E aqui é uma coisa importante, quando a gente olha para essa contaminação do ambiente, não é só o peixe. Isso chega
Na gente. Na Isso gente. chega nos sim, humanos. sem dúvida. Né? Isso chega nos humanos, de alguma forma vai chegar. A gente é o fim da cadeia, digamos assim. Quantas substâncias dessa daí não podem ser absorvidas pelas pessoas que estão tomando simplesmente banho no rio? Sim. Também, né? Que tá ali, tá no Rio, né? É óbvio. Você vai ter um efeito disso. Pode não ter em 1 ano, 2, mas vai ter em 10. E a gente sabe, por exemplo, nas grandes cidades nós temos sistemas de abastecimento de água, de poço ou de água superficial com tratamento. E as populações ribeirinhas que fazem uso dessa água sem nenhum sistema de tratamento. Né? Então a gente não pode só pensar na população urbana. Né? Mas a população urbana, os núcleos urbanos estão tendo um impacto no ambiente e a gente se esquece que as pessoas na Amazônia também vivem em outros lugares e não nas cidades. Nós temos populações ribeirinhas. Sim. Então, isso de alguma forma, né, pode estar afetando não só a nossa saúde, que estamos na cidade, mas a saúde dessas populações. E uma coisa importante também, que já está muito sendo falado, e aí eu pediria para colocar o próximo slide, é a questão dos microplásticos, né? A gente fez um dos maiores estudos também de varredura de microplásticos, né? E de novo, a gente vai lá, Rio Negro, N1, N2, N3, N4, N5, né? São as amostras enanabilhanas. E o que a gente... lá não vai ter nada. A gente está num parque nacional, onde não pode ter pessoas morando, etc. A gente detecta microplástico. E isso a fauna, ela consome, porque tá na água, né? Tá na água, ele peixe. termina sendo passado. E o que mais a gente encontra? É bem interessante, o amarelinho é muito evidente. Poliéster. Onde que a gente usa poliéster? Na roupa. Nossas roupas. Então, assim, lavei a roupa na máquina de lavar, ela vai soltar micropartículas. E essa água da máquina de lavar vai pro rio. Né? E eu tô poluindo as redes de pesca, as cordas das embarcações, enfim, né? O que mais a gente encontra na água é o quê? É o poliéster, né? E a gente também encontra bastante, né? Polipropileno, que vem dos pets, enfim. Nós estamos... Claro que, dependendo das cidades, nós vamos ter diferentes tipos. Mas se você vê o amarelinho, que é o poliéster, é o mais presente. E o que nos preocupa? Nós encontramos no Rio Amazonas, ou seja, com essa grande diluição, concentrações de microplásticos na mesma faixa dos rios mais impactados da Europa. Né? O Rio Sena, que é um rio que passa por... Está no meio da cidade, né? Exatamente. Esse é o nível de microplástico que a gente está encontrando no Rio Amazonas. Então, assim, de novo, a gente tem a água é tão grande, a diluição é tão importante que a gente não vai detectar. Né? Nós detectamos esses microplásticos. Né? E isso vai se acumulando dentro dos organismos, isso vai impactando, isso chega no mar. Então, hoje nós temos, a gente se preocupa muito com a presença de plásticos no mar. Né? E é icônica a tartaruguinha com canudinho na boca, com resto de saco plástico, as grandes ilhas de materiais plásticos. Esse material plástico maior, a gente pode até peneirar, retirar. O problema é que como que a gente retira esse microplástico? Daí não tem jeito. Esse a gente tem muita dificuldade de a gente retirar do ambiente. E o impacto desse canudo foi tão forte que hoje os canudos tudo de papel, né? O pessoal da tartaruga é forte, bicho. É aquela história. Você teria que mudar toda uma indústria para acabar com aquilo tudo ali. É impossível. E o plástico veio para tirar, praticamente impossível. Você não tem como. Aproveitando, eu vi que a professora falou sobre a National Geographic, que está dentro de um projeto. Ouvi também da Universidade da Espanha, trabalha né? com a Universidade de Valência, na Espanha, a Universidade de Milão, na Itália. Tem muito espaço assim, para universidades ou empresas fora do Brasil que elas poderiam desenvolver aqui e participar, ou o Brasil também participar com informações para ele, trocar informações? Como é que funciona isso? Eu acho assim, eu sempre trabalhei na cooperação internacional. Eu acho que a gente não faz nada sozinho, né? Tanto na cooperação nacional quanto, mas principalmente trabalhei muito com cooperação internacional, né? Com a Holanda, com a Noruega. O primeiro estudo que nós fizemos de drogas ilícitas foi com o NIVA, que é o Instituto de Águas da Noruega. Até hoje, inclusive, eles também participam desse projeto. A parte de microplástico foi analisada, uma parte desse projeto de microplástico, porque são diversos tipos de microplásticos, então uma fração desse microplástico foi analisada pela equipe da Noruega. Então, eu acho fundamental.
quanto mais cabeças pensando, interagindo, acho os resultados, a capacidade de discussão, de análise é fantástica. E tem também a outra questão, que são os financiamentos. Né? Ainda no Brasil, o financiamento da ciência não está no mesmo patamar que a gente observa em outros países. Então, essa cooperação internacional é importante porque permite que a gente acesse recursos para projetos que a gente às vezes não tem. E também o quê? Laboratórios. Né? Então, assim, a gente usou laboratórios de referência. Microplástico foi analisado na Noruega, as substâncias farmacológicas a gente fez análises na Espanha. Então, a gente vai aprendendo, acho que também isso é muito importante, porque nessa interação, o que nós fazemos? Nós vamos treinando. A equipe da Noruega, nós coletamos, quando eles vieram em 2012, que nós fizemos o primeiro estudo de drogas ilícitas na água, a equipe da Noruega veio e treinou, né, os técnicos da Central Analítica da UFAM para analisar esse tipo de substância. Então, trouxeram os padrões, veio a equipe técnica deles e fomos para o laboratório treinar. Então, isso também é importante. Não é só a troca de informação científica, participar juntos, publicar papers juntos, mas ir aprendendo. Né, com eles, ir aprendendo. Essa equipe de microplásticos tem um projeto de microplásticos financiados pela União Europeia fantástico, então eles têm muito conhecimento das técnicas, da forma de análise, permite a gente ter mais esses comparativos. Então, sempre trabalhei na cooperação internacional, porque eu acho assim, uma forma fantástica, não só de intercambiar informações, mas as experiências são muito importantes. A gente ainda precisa investir muito em formação de recursos humanos aqui na nossa região e no nosso país, em algumas áreas. Né? Avaliação de risco. Nós temos pouquíssimas pessoas com expertise de avaliação de risco, né? No Brasil e na Amazônia, quem dirá. Então, eu sou muito favorável e minha experiência de cooperação internacional sempre foi muito positiva, no sentido de trabalharmos, de fato, em cooperação. Né? Muitos reclamam, não, o pessoal vem e usa a gente como mão de obra. Nunca me senti assim, nunca aconteceu isso comigo, muito pelo contrário. Tá ali assim que quando eles fazem projetos, tem projeto que tem que ter parceiro da América do Sul. Chama a Andrea para a gente fazer parceria. E outra também, nós temos a Amazônia, né? Sim. Temos a floresta, né? Sim, nós temos tem um isso também. Campo de campo de ganha, pesquisa. ué. Nós temos o que eles não têm, eles têm expertise. Vamos juntar. Eles têm expertise, dinheiro, laboratório. E a gente tem um campo magnífico para estudar. Aqui a gente só tem um campo. A gente precisa do dinheiro, expertise, laboratório. Gente. Tá? Gente, né? É porque a gente fala, temos que melhorar a formação. Claro. E começa onde isso? Dentro da própria universidade. Precisamos de doutores, pós-doutores. Aí você pega um departamento que, para expandir as disciplinas, por exemplo, a serem ofertadas, precisaria de mais professores. Tá? Porque você não tem gente suficiente. Nós temos, no nosso departamento, somos 13. Se inventar mais disciplina, não tem professor para dar aula. Não tem carga horária. Aí já dá outro problema, né? Tá? E uma coisa que é importante também, Dércio, que eu vejo por parte dos alunos, a cooperação internacional te dá a possibilidade dos alunos irem para fora, ter outra visão. Isso na ciência isso é fantástico. Legal, né? Conhecer outros laboratórios, conhecer outras culturas. Então, a cooperação internacional também te permite. Os alunos de fora os também alunos virem e conhecerem a nossa realidade. Né? E isso muda a visão que eles têm da Amazônia. Sim. Porque quando eu estive na Europa pela última vez, a pergunta, vem cá, tá queimando lá tudo. Né? É uma visão muito deturpada, porque se dá muito mais importância para um evento, às vezes, que é sazonal ali, tá? Na época da queimada e tal, se dá muito destaque disso. E é o que nós queremos fazer com esse programa, é mostrar o que está sendo feito para de fato, né? Para se pesquisar isso e as políticas que existem dentro da Amazônia para minimizar qualquer efeito danoso. A professora Andréa falou da mineração. A mineração, infelizmente, é necessária. Quando você pega um equipamento desse daqui... É feito de minério. É mineral, 98% dele é mineral. Tá? Eu disse uma vez, teve um professor, uma vez ficou zangado comigo. Eu estava na Secretaria de Mineração, ele desceu a lenha num negócio que eu falei. Aí eu perguntei para ele, tá bom, professor, o senhor é tão contra a mineração, o senhor está disposto a abrir mão do seu computador, do seu carro, da sua geladeira, do seu celular? Se o senhor tiver, voltamos à era
lá da pré-história. Medieval, tá? né? Vamos andar, a gente já sabe como é que faz a roda de alguma coisa. Agora não pode De cortar madeira também não, né? Não pode cortar madeira. Quer dizer, a gente tem que equilibrar as coisas. Não existe nada Exato. que seja totalmente sustentável. Não existe nada. O risco, não, eu sou avaliadora de risco e trabalho com avaliação de impacto. Eu sempre falo, risco zero não existe, impacto zero não existe. Não existe. Agora, o que nós podemos fazer para minimizar Esse esses é o nosso impactos? papel. Então, hoje temos tecnologias, hoje temos formas de fazer, lugares onde podemos fazer e lugares onde essa atividade não comporta porque o sistema é vulnerável, porque tem Sim. alguma espécie que é ameaçada. Então, é um trabalho de combinar várias coisas para falar, olha, aqui a gente consegue, aqui nem tanto, porque aqui o sistema não aguenta. Então dá para explorar a Amazônia de uma forma sustentável que não agrida tanto Sim. ou que até retorne em benefício para a comunidade, não é isso? O problema não é a exploração. O problema é a forma como nós estamos fazendo essa exploração. A sociedade humana precisa dos recursos naturais. Sim. Como o Dércio falou, não adianta, tudo que a gente tem hoje, ele tem como base algum recurso natural. A questão é como nós fazemos essa exploração. Exatamente. Não adianta você pensar, ter manifestação porque vamos fazer uma hidrelétrica. Legal. E aí? Vamos para solar. Tá. Como é que você vai botar as placas lá? E aquilo ali... Você precisa de um terreno limpo, então. porque se não receber o raio solar, não vai gerar energia. Não, e o material que faz a placa, pô? Então, mas É hoje mineral. temos mecanismos interessantes de a gente avaliar. Eu trabalho com a avaliação ambiental estratégica, por exemplo, o ciclo de vida. Então, hoje nós temos como fazer comparativos de qual seria a melhor solução. Mas nós também temos outro problema, que é o problema do consumo. Ou seja, por um lado, a gente precisa usar muita material, recurso natural, por quê? Porque a gente está na sociedade do consumo. Então, hoje, no século XXI, nós temos que repensar o consumo. Nós temos que pensar que a gente precisa ter um consumo mais consciente, mudar nossos valores quanto sociedade. É uma equação complexa de ser resolvida. Sem dúvida ali. nenhuma. Não é uma variável única que vai dar a solução, né? E aí, o que nos preocupa, por exemplo, a gente falou aqui de fármacos, de microplásticos. Se a gente passa para o próximo slide, tem um grupo de substâncias que pela primeira vez a gente investigou, né? Pela primeira vez a gente quantificou, que a gente chama de PFAS, PFAS, que são os périos polifluorinados. E essas substâncias, né? Qual é o problema? Essas substâncias são extremamente tóxicas e extremamente persistentes. A gente não consegue entender muito bem a origem, porque elas podem ser original a partir da degradação de vários tipos de compostos, né? Mas o que nos chamou muito a atenção, né? Que a gente aqui observa, principalmente nas áreas urbanas, mas também nos rios, né? Alguns desses compostos, né? Em altas concentrações, né? Comparando com outros rios ao redor do mundo, temos 3 grupos de compostos que foram detectados em concentrações mais altas que a gente encontra em outros lugares, né? Então, isso é preocupante. E são substâncias que agora a gente está conseguindo quantificar pela primeira vez, que a gente está conseguindo identificar, mas que a gente não sabe qual é o efeito e ainda a gente teria que investigar de onde, qual é a origem, que processo origina essas substâncias no ambiente. Isso já é um produto, mas ele é o quê? Químico? Ele é uma substância química, um composto químico. Já é mistura, já, ué. É um grupo, não é um único composto, são vários compostos, né? PFEA, PFOS, PFXC, são vários tipos de compostos que formam, né, os peripolifluorinados e que eles têm um impacto... O que a gente sabe desses compostos? Eles são tóxicos, eles são persistentes, ou seja, eles não se degradam, não dilui, né? Não se degradam tão facilmente e a gente ainda assim está engatinhando no estudo dessas substâncias aqui na região. Esse aí é um campo de pesquisa bem interessante. Esse é mais um projeto aí. Que a gente precisa olhar, Você né? sabe? Porque as concentrações são muito altas. Se essas concentrações são altas, de novo, a gente está gerando em grande quantidade e a gente está gerando esses produtos de forma contínua. Então, a gente precisa entender de onde que de fato isso está vindo para a gente poder depois tratar alguma solução. Aí você pode considerar o seguinte, teria que se investigar, por exemplo, se eu não me engano, Parintins e algumas outras cidades daqui que tem o problema da cheia, o rio sobe e não tem lugar para botar o lixo.
Itacoatiara tem esse problema. Ele Parintins tem esse e problema. traz Tem. tudo, né? Sobe, Isso lava pode a cidade. ser, isso Sim, pode ser sim. resultado dessas Sim. situações. Eu estava conversando agora essa semana sobre Tabatinga, que também tem uma situação Benjamin dessa. tem uma questão complicada de Benjamin. abastecimento de água por conta do depósito de resíduos sólidos. E a gente fala saneamento e pensa no esgoto, mas não temos bem trazido aqui para a conversa, Deus. Não tem um problema muito grande também na região, que é o lixo. Lixo. O lixo. O que você faz com ele? Outro, enterra, faz Que é um- faz já- o que se faz normalmente. Incinera. Tá? Gera um problema. também. Se você incinera, poluição no ar. Se você enterra, ele vai afetar o lençol freático. Fatalmente. Não tem como não afetar. E nós temos importantes depósitos de água subterrânea. Sim, sim. Você Tá? vê, né? Isso daí pode estar... O lixo de uma cidade aqui pode estar gerando compostos como esse e outros. Isso aparecendo lá 500 quilômetros daqui. Tá? E, de novo, eu sempre falo, a água não tem limite. Então, não adianta falar, aqui tem um parque nacional, aqui tem uma unidade de conservação. É tudo ligado. Pô. Tá tudo ligado. Aí eu crio uma unidade de conservação para preservar aquele ambiente, essa espécie, mas a água contaminada vai chegar lá. Vai você chegar e vai contaminar. E vai contaminar. Tá? A engenharia, a gente diz que o que a água não conseguir fazer, Ninguém faz, né? ninguém faz. Tá? Você bota uma ponte dentro de um rio, a água molinha vai batendo ali, ela vai destruir aquilo e aí cai ponte. Por que caiu? Sem manutenção? Não vai. Só que você não vai dar manutenção no Rio Negro. Você sabe, professor, eu viajei agora porque olha só a quantidade de áreas que tem Sim. o pessoal molecada aí da UFAM, da FT, por exemplo, que fala assim, não, mas já fizeram tudo, já não, tem muita coisa ainda para pesquisar. Tem nada feito, mano. Aplicativo, inteligência artificial, não é? Soluções de engenharia, Soluções enquanto de materiais engenharia. mais resistentes, a universidade tem uma área de materiais, tem curso de materiais, de engenharia de materiais. Engenharia de materiais, assim, tem muito campo de pesquisa, de novas empresas, startups com soluções, né, para a região. Exato. Eu acho assim, tem muito para se fazer na Amazônia. Tem espaço para pesquisa, tem espaço para empresa, tem espaço para negócios. Né? E outra coisa também, uma universidade que ela faça um projeto ligado aqui com a UFAM, que a UFAM representa o que? A Amazônia, né? O Amazonas. Isso dá um status para Essa universidade, sem dúvida também. Sim. Para nós é bom porque possibilita que a gente execute pesquisas que normalmente a gente não conseguiria fazer, porque a gente tem realmente limitações orçamentárias, principalmente, tá? A professora André foi diretora da FAPEAM, tá? Eu tive a honra de sucedê-la lá, e a gente sabe dos graves problemas que a gente tem. Boa parte dos investimentos que são feitos pelo Estado do Amazonas são na formação de pessoas. Sim. Tá? Que é importantíssimo. Que é fundamental. Fundamental, né? Tá? A gente dizia, bolsa assustava a gente, porque todo mês cai aquela conta, tu tem que botar na conta dele. E vamos brigar, imprensava o diretor financeiro para arrumar dinheiro, porque você tem esses compromissos. E pessoas fora do Estado, inclusive, que a gente entende que serão fundamentais para que essas pesquisas aconteçam. E aí, às vezes, as pessoas falavam, mas estão formando em áreas que não estão ligadas diretamente a uma pesquisa como essa. Engano, porque você precisa de todas as áreas trabalhando junto. Porque você não vai conseguir chegar lá no Ribeirinho e convencê-lo de que aquilo que ele aprendeu com todas as gerações da família dele não deve ser feito. Pois é. Tá? E que ele não pode fazer determinadas coisas porque ele está contaminando o seu próprio organismo, por exemplo. Então você precisa de todas as áreas. Porque ele tem que mudar essa prática, que não está errada, mas o sistema mudou. Mudou. A água já está... E ele vai ter que se adaptar por uma questão de sobrevivência e de cuidado com a saúde. Exato. Né? E um problema que a gente tem, está na mídia desde semana passada, que é o mercúrio. Né? E aí é interessante, né, se a gente traz o próximo slide, mostrar um estudo também que nós fizemos,
né? A gente chama de metais pesados, mas hoje essa denominação está mudando, a gente chama de elementos traços. E nos elementos traços nós temos aqueles que são bons, a gente toma vitaminas, etc., magnésio, zinco, que são bons para o organismo. Mas tem elementos traços que eles são tóxicos, né? E foi interessante porque a gente fomos nos mercados das cidades, fomos Nova Iorque, Manacapuru, Iranduba, Manaus, Santarém, Belém, fomos no mercado e pegamos os peixes que estão no mercado, mas a gente investigava a origem. Então, a gente detecta de onde que esse peixe que está sendo vendido no mercado vem, né? Onde que esse peixe foi pescado. Porque a pessoa que vende o peixe sabe de onde ele vem. Né? E a gente, claro, se vocês veem, o vermelho é o mercúrio. Então, a gente se preocupa muito com o mercúrio. Você está vendo aqui na linha horizontal, pontilhadinha? Né? Ali, essa linha, quer dizer que para baixo dessa linha, eu não tenho risco na saúde de consumir esse peixe. Okay. Para cima dessa linha, eu tenho risco na saúde de consumir esses peixes. Eu trabalho com risco. E o que a gente observa? Que a gente tem risco para as principais espécies que a gente consome. Olha, o pacu, o charaqui, o curimatá, o tambaqui, né, aruaná, o cará, e assim, os que mais a gente gosta, né, o pirarucu, que é o campeão. Né? Então, a gente sempre fala assim, a gente não pode comer os peixes carnívoros, tucunaré, né, a cicla, né, tucunaré, o pirarucu, porque são os carnívoros. Mas o que a gente se surpreendeu nesse estudo? Que todo mundo fala, não coma os carnívoros que eles acumulam muito metal. Mas os que não são carnívoros, os que são herbívoros, etc., também estão tendo risco. Por quê? Olha, se a gente fala, vamos comer um charaquizinho, vamos comer um pacu, porque ele não é o topo de cadeia. Mas o que a gente observa? Que esses peixes que são os detritívoros, os herbívoros, eles estão tendo concentrações altas de quê? Arsênio, cádmio, cromo e chumbo. Quer dizer, vai dar problema. Vai dar problema. E assim, eu não gosto muito, eu sou muito cautelosa trazendo essa informação, mas eu sou avaliadora de risco, então eu fiz avaliação de risco à saúde carcinogênico e não carcinogênico. Por quê? Porque alguns desses metais, como o arsênio, cádmio, cromo e chumbo, né, eles são promovedores de câncer. E o que a gente observa? Risco carcinogênico. Olha, e você vê, né? Eu cheguei aqui porque aqui tem peixe em abundância, né? Eu falo, eu tô comendo peixe e tá no risco, né? Eu sou carnívoro. E aí, o que acontece? E eu fui olhar, eu falei assim, gente, eu pela primeira vez, assim, todo mundo fala do mercúrio, né? É importante, né? A gente observa que é a barrinha vermelha, ou seja, o mercúrio é o que promove mais risco, não é risco carcinogênico, mas a gente está tendo outros elementos também silenciosos que a gente não dá evidência, que a gente está encontrando eles em concentrações acima e mais. Às vezes a concentração não está acima, mas a gente come muito peixe. Então, o consumo constante de altas concentrações, de grande quantidade de peixe, né, com o tempo, ele pode desenvolver. E quando o último aqui é o que mesmo? O último aqui é o pirarucu. É o pirarucu. O último é o pirarucu. Então, assim, eu sempre falo assim, pirarucu eu como com muita... Se você me pergunta, olhando esse gráfico, o que eu como, tranquilo, tambaqui. Que é o que tem o menor risco, que é esse aqui, não sei, a primeira linha aqui, o Colossoma macropono, é o tambaqui. Legal. Tambaquicinho é o que menos, assim, fique com os de aqui, fique com o tambaqui, com o curimatá. Agora, eu não sabia que o carnívoro, ele acumula, porque ele vai acumulando ao longo da cadeia. E o que me chamou essa atenção? Quando eu fiz esse estudo, e eu observei esse risco carcinogênico, eu falei assim, mas se a gente come tanto peixe, nós temos que ter algum indicador que pode estar mostrando que há um diferencial na incidência de câncer na região. E esses metais promovem principalmente câncer de sistema digestivo. Aí eu fui olhar os anuários do Instituto Nacional do Câncer e me deparei que as maiores taxas de câncer de sistema digestivo na região norte. Olha aqui, a gente vai, ofício de pesquisador, juntando essas informações. E a gente não tem nenhum sistema de vigilância, né? Não só o mercúrio é um dos que nos preocupa. Não tem. Né? Nós não temos nenhum sistema que esteja constantemente avaliando isso e a gente está vendo. Aí você me pergunta, de onde que isso vem? E aí foi a grande questão. Por quê? Porque a gente foi ver de onde que os peixes vinham. E eu tenho
peixes que vêm de sistemas que não têm desenvolvimento agrícola, não tem mineração por perto. E esses peixes têm altas concentrações. Então, Também estão contaminados. na região amazônica, nós temos solos ricos em alguns minerais de forma natural que, por processos de desmatamento, por processos naturais, pelas grandes precipitações, eles terminam indo para o ambiente. Eu tive essa semana, postaram lá exatamente sobre o mercúrio. Essa semana foi o mercúrio, tá? Grande discussão mercúrio, da contaminação dos peixes com mercúrio. No grupo até que você tá lá. Sim. Eu disse isso. Porque a mineração... Eu falei, cara, o mercúrio é ouro pro cara que faz mineração. Ele Porque precisa daquilo. Não, né? e é caro. É muito caro comprar o mercúrio. Ele não vacila de deixar ele... Não, e é controlado. Ele não vacila de deixar ele cair a ponto de gerar isso. Para te dizer, eu vou te dizer, a maior concentração de mercúrio eu achei em um pirarucu que vem de um lugar que não tem mineração. Mas ele poderia estar lá e migrou? Não, pirarucu não é migrador, Não, vive em grandes ele fica lagos, ali. vive em lagos profundos. Então Então, é assim, lá o sistema é rico. Né? Justamente, eu fui olhar assim, bom, de onde que esse peixe vem? O que tem por perto? Tem cidade? Tem indústria? Tem desmatamento? A gente olha as imagens até, tem focos de desmatamento? Tem muito peixe que vem de áreas completamente virgens, pristinas, digamos assim. E os peixes estão contaminados. Estão contaminados. Caramba. Ou seja, nós temos, e isso é silencioso, por quê? Porque ninguém olha, ninguém vai atrás, ninguém estuda, mas a gente consegue agora detectar isso e mais. Por isso que eu falo que tem que ter muito cuidado, porque o peixe pode ter concentração. Inclusive, o peixe pode ter uma concentração baixa, que a gente está falando do mercúrio, concentração alta. Mas os outros contaminantes que a gente acha, mercúrio está acima as concentrações de mercúrio em quase todas as espécies, para nós, estava acima do limite permitido de concentração em peixe. Mas os outros, às vezes, está abaixo. Mas o que acontece? Nós comemos muito peixe. Por isso que eu sou apaixonada pelo risco. Não adianta dizer tem muito no ambiente. Tu tem que ver como que isso tem o caminho que chega até você. Então, nós temos metais ali que estão nos peixes. De forma geral, eles não estão em concentrações acima do permitido pela lei, mas você come muito peixe ao longo da tua vida. Nós, população urbana, nós variamos, nós comemos carne de boi, nós comemos frango, nós comemos outra coisa. Mas as populações ribeirinhas e as populações indígenas só vive disso, só comem peixe. Só comem peixe. Né? E aí você descobre por que acontece algumas coisas anormais. Né? Aí você vê incidência de alguns cânceres, de algumas doenças que às vezes você não entende. Né? Por isso que eu fui olhar os anuários do Instituto Nacional do Câncer, onde eles fazem uma distribuição da prevalência de determinados tipos de câncer na região. E me chama a atenção justamente que, né, a maior prevalência de câncer de sistema digestivo no Brasil é na região norte. Então, assim, nós não temos evidência para dizer isso causou isso. Não estou falando que é anexo causal. Isso é uma pesquisa. Não estou dizendo que é anexo causal, que por isso que nós temos. Mas nós precisamos investigar porque há uma linha de evidência aí. Há uma linha de evidência existe uma grande probabilidade. Existe uma grande probabilidade. probabilidade. Que você já pode lançar na pesquisa. Aí teríamos que ter pessoas pesquisando isso, num mestrado, num doutorado. É por isso que é importante a formação de pós-graduados. E tem outra coisa ali também. Esse tipo de pesquisa, para a gente poder entender, são pesquisas que não podem durar 1 ano, 2 anos, 3 anos. São pesquisas, às vezes, de longo prazo. E os sistemas financeiros da pesquisa, as agências financeiras, elas nunca gostam de financiar projetos de longo prazo. Então, isso tem que virar uma política pública. Parece tem que ser um programa de monitoramento que tem pesquisa por trás, porque são coisas que a gente vai ter que investigar durante 15 anos para entender. Exatamente. Porque os efeitos, você não vê o efeito amanhã. Você não vê efeito daqui a um mês, você não vê efeito no ano. Fato. Você pode ver efeitos em 10 anos. Aí dizem assim, mas vai sair muito caro essa pesquisa. Quanto é que custa essas pessoas sendo tratadas de uma doença como o câncer? Muito mais. E a perda da vida humana, né? Isso não tem preço. Se a gente for colocar só na base monetária aí, falar só de dinheiro, sai muito mais caro tratar as pessoas do que bancar uma pesquisa dessa. Só que ainda tem os outros efeitos todos sociais, o impacto que isso tem nas famílias. Pois.
Tá? E aí, né, a gente está assustando, olha aqui, a gente está assustando metal pesado com tudo que está na água, a gente não Sim. sabe as interações entre essas substâncias, né? E é silencioso, porque como não é uma coisa que está visível, é uma substância diluída na água que ninguém vê, não cheira, muitas vezes não tem cor, ela é invisível. Ela é silenciosa, esse é um impacto Que louco silencioso. isso aí, né? Agora, professor, eu sugiro que a gente aumente depois aí futuramente mais uma horinha, porque uma hora não dá nada, né? A gente quando começa a aquecer... Mas eu já avisei desde o início que papo com a Andréia dura mais de uma hora. Eu avisei já tinha dito. Mas vamos agora para a rodada aí das considerações para a gente já ir fechando aí. Legal. Diga, professora. Então, esses dados que a gente traz, né, aqui para vocês, para o público, e que estão publicados em revistas de alto impacto, né, internacionais, deixam cada vez mais claro que a gente precisa ter uma solução de saneamento, de tratamento de esgoto, de tratamento de lixo para a região, sob pena de a gente causar um impacto que agora é silencioso, mas que será muito visível nos próximos anos. Por quê? Porque as cidades estão crescendo. Nós vimos nos últimos 50 anos, Manaus, Belém, Santarém, Inevitável, né? dobraram na quantidade de pessoas. Cada vez mais o mundo é um mundo urbano. E na Amazônia não é diferente. Cada vez mais temos pessoas morando nas cidades da Amazônia, menos, né, nas áreas rurais. E se de fato a gente não toma uma ação de reverter a situação atual de saneamento, nós vamos enfrentar sérios problemas e muitos deles, né, que a gente não vai conseguir reverter. Nós não conseguimos tirar microplástico da água. Já não dá mais, né? Desmatamento, eu consigo plantar uma árvore de novo, né? E eu Exato. consigo regenerar. Mas microplástico eu não consigo tirar do sistema aquático. Então a gente tem que ter um alerta importante, não só conclamar os cientistas, a comunidade acadêmica, mas também conclamar a comunidade política, no sentido de que a gente precisa de soluções para isso. Então, dúvida. os dados, né, estão aqui. O que nos cabe como cientistas é gerar as evidências. Né? As evidências estão postas na mesa. Quer dizer, não significa que tem que parar tudo, não. É jeito avançar a tecnologia, mas O com que a gente esse cuidado, né? O que a gente precisa é desenvolver novos materiais, resolver a questão do saneamento básico. Tem lei. Tá? Tinha até uma tramitação de um projeto. O marco foi... O marco foi estabelecido, foi dado um prazo, e agora já estavam falando em jogar para mais 10 anos aí a implementação do marco do saneamento básico. A gente tem que cuidar disso, porque nós estamos falando aqui de Amazônia, porque é onde vivemos. Mas isso está acontecendo nas outras cidades também. Isso é fato. Né? Tá? Você tem cidades importantes aí ao longo dos rios brasileiros. São Paulo mesmo, né? O rio Tietê ali. O Tietê não dá nem para chamar de rio, mas é quase uma gelatina, né? Mas o Tietê é lindo lá para cima. Sim. Então o que se gerar de conhecimento dentro da Amazônia tem a capacidade de ser expandido para outros lugares, tá? Porque aqui nós estamos nas condições extremas, é o maior rio do mundo. Pois é. Se isso tem impacto aqui, imagine em rios menores. E Rio todo Paraguai, mundo está de Uruguai. olho aqui, né? Principalmente por causa disso. Então, a gente precisa de mais pesquisas. Exato. Esse é o grande recado aí que eu acho que fica. Certo, Andréia? Com certeza. Professora, eu acho que você tem que vir mais uma vez aqui, hein? Uma não, acho que dá umas Às 3 vezes vezes. que me convidaram, é um prazer estar com vocês A aí. gente vem sim. Olha, muito, muito obrigado. E para você que nos acompanhou até agora aqui na Rádio TV Cavoc, no programa Amazon Research News, por favor, curta e ative o sininho para estar sempre atento aí toda quinta-feira que a gente vem aqui com um novo convidado. Nosso próximo convidado, Dércio. Já está programado aí, vamos Já, falar de empreendedorismo, de automação, de inovação, tá? Tá na E depois agulha. a gente junta tudo isso daí para formar uma mesa. Acho que a ideia depois é a gente É mesmo, formar boa uma ideia, mesa e fazer um programa aí de mais tempo aí, Juntar e... juntar essa galera toda aí. Por isso que eu falo, tem que ser tá? 2 horas. Que a gente ainda não conversou com a Andréia sobre inovação, sobre Eita. a É outro campo também. Tem outra Não. já programada aqui na Então, cabeça. Por favor, venha mais uma vez. Com Vamos certeza. encaixar no... Sempre um no prazer quadro. estar aqui com vocês.
E para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado e até quinta-feira que vem com o nosso próximo convidado.